Bom dia novamente. Hoje encerramos o 8º mandamento, Deuteronômio 5,19, que diz: não furtarás. E nós vimos o 8º mandamento, estamos estudando os 10, lá em Deuteronômio capítulo 5, nós vimos esse 8º mandamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e agora estamos observando implicações modernas desse mandamento. Você pensa assim, não furtar é só não pegar algo de alguém. Não somente isso, tem implicações muito mais profundas. Vimos no outro domingo sobre propriedade privada. Então isso é muito importante, porque você só furta algo porque existe uma propriedade de alguém. Então não existe uma propriedade comum a todos, Existe uma propriedade, óbvio que existem as coisas públicas, claro, mas você tem a sua propriedade privada, que se refere às suas coisas, se refere a terrenos, se refere a casas, automóveis, e aí vai. Coisas que você tem, que são suas, e que ninguém deve tomar. Então, por isso que o não furtarás envolve a propriedade privada e o respeito à propriedade privada. Isso é tão sério. Tem coisas simples, Por exemplo, você está lá morando em comunidade, é um estudante morando em comunidade, e aí tem uma geladeira para os estudantes. Cada um tem o seu quarto, mas tem uma geladeira comum, onde você bota o seu iogurte, você bota a sua fruta, aí você bota lá o seu nome, para ninguém pegar. Aí chega lá alguém e pega, ou nem tem o seu nome, digamos, nem tem o seu nome, mas se eu sei que não é meu, por que eu vou lá pegar? É propriedade de alguém. Então, eu não vou lá pegar só porque não tem o nome de ninguém. Então, é algo que nós temos que desenvolver na nossa mente, que vem da própria Escritura. A ideia de não furtar implica que eu tenho que respeitar a propriedade dos outros. Eu não posso simplesmente pegar algo de alguém. Eu gosto muito daquela pessoa, ela é muito minha amiga. Ela não vai achar ruim, não. Eu vou lá e pego e uso. Isso não pode acontecer, Então, é algo que, às vezes, pode até parecer comum, mas não é. Hoje, nós vamos observar outro aspecto, implicação do não furtarás, que é exatamente a questão do trabalho. Como é que você combate o furto? Trabalhando. Trabalho honesto é uma das grandes estratégias para combater o furto. Por isso que é importante observar sobre o trabalho. Está embutido nesse 8º mandamento, o dever, a dignidade de todo ser humano de trabalhar. É certo que quando o pecado entrou no mundo, o trabalho do homem se tornou mais sofrido, é verdade. Mas antes do pecado, já existia trabalho. Adão tinha o trabalho de administrar ali o jardim do Éden. Então, era um trabalho que ele tinha, talvez um trabalho muito pesado, mas antes do pecado seria tranquilo, seria gratificante, seria um trabalho harmonioso, ele não se cansaria, diferente de hoje. Mesmo você gostando muito do seu trabalho, da sua profissão, certamente vai ter algum elemento ali que você não gosta, você vai ter um cansaço extremo, ou coisas nesse sentido. Não tem um trabalho perfeito, que você goste de tudo, não tem. Alguma coisa ali vai te desagradar. Mas o fato é que nós vamos hoje observar sobre o trabalho. Como vimos, o trabalho é um mandato da criação. Lá em Gênesis 1, 27 a 28, diz exatamente isso. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Então, aí já vem a primeira indicação. O homem ele tem que sujeitar a terra, o planeta e a criação. O homem, o ser humano, ele governa. E é o que vem no verso seguinte: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, desde a criação, foi comissionado ao ser humano, ao homem, dominar sobre a criação. A palavra dominar aqui é governar. Literalmente, ele é o rei, o ser humano aqui é o rei, e a criação é o meu reino, e eu domino sobre eles. Ou seja, eu que mando aqui. Não existia pecado.
Mas esse foi o mandato de Deus. Isso é importante nós entendermos, porque o ser humano ele tem um mandato para explorar o planeta, certo? Obviamente, numa perspectiva positiva, claro, não havia pecado ainda. Depois do pecado, a exploração ficou mais complexa. E em Gênesis 2, verso 15, diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, ele tinha um domínio sobre a criação, o ser humano, e depois ele tinha que cultivar e guardar o jardim do Éden. Então, ele tinha muito trabalho. Trabalho administrativo, trabalho de governo, de gestão, e também um trabalho mais braçal aqui, que era cultivar a terra. Lemos no Antigo Testamento que todos devem trabalhar, todos. Isso tem que ser um princípio para uma família. Todos devem trabalhar. A negligência e a preguiça são pecados que devem ser superados. Então, negligência e preguiça é pecado. A gente lê isso em Êxodo 34, verso 21. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia descansarás, porque na aradura, quer na aradura, quer na cega. Então, você trabalha 6 dias, muito claro. Você descansa. O ser humano, infelizmente, é assim. Ou ele trabalha os 7, errou, porque não descansou 1. Ou o ser humano, não quero trabalhar nenhum, eu quero trabalhar só 2, aí também errou. Então, aqui, óbvio que aqui era para Israel, claro, mas a nossa cultura acabou replicando. Então, a gente trabalha praticamente 6 dias, 5, 6 dias na semana, mas 1 descansa, que é o dia do Senhor. E lá em Provérbios 6, verso 6, é um texto clássico que vai contra a preguiça. E a preguiça aqui é a antítese do trabalho. O texto diz assim, Provérbios 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, pouco para toscanejar, pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Percebe como esse texto se liga ao 8º mandamento? A sua pobreza vem como um ladrão. Então, a ideia é de que você não trabalha, está pressuposto aqui. Se você não trabalha, você vai ser pobre. Se você é pobre, você tem que fazer alguma coisa. O que é que você vai fazer? Roubar. Então, no Antigo Testamento, esse era o entendimento. Então, o princípio aqui para a igreja e para as nossas vidas é que todo ser humano tem que trabalhar e acostumar a trabalhar desde cedo. Então, hoje, tem muito aquela ideia, né, dentro dos jovens, né? Eu quero, na verdade, há algumas décadas, eu ouço dessa ideia. Eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. Bem, não é bem assim, né? Não é bem assim. Todo mundo tem que trabalhar e, às vezes, tem que trabalhar bastante para ter um recurso. Então, você não pode querer trabalhar pouco e ganhar muito, a não ser que você vá apostar no tigrinho, naquelas lotos e tal, que, obviamente, não é coisa de crente, né? Isso aí é você depender de deuses vãos. Então, a ideia é que o ser humano tem que trabalhar. Tem vários tipos de trabalho. Tem o trabalho remunerado, normalmente homens e mulheres trabalham remunerado para sustentar sua casa, e tem o trabalho não remunerado, que é o trabalho da esposa, né, que está em casa, muitas vezes cuidando dos filhos ou cuidando da casa, e não se vê isso hoje na modernidade como um trabalho, né? Se vê isso até como um insulto à feminilidade da mulher, o que é um absurdo, é um trabalho. Né? A estabilidade do lar, ela fica muito mais forte, pelo menos no que a gente observa, quando está lá a esposa se dedicando aos seus filhos, se dedicando ao seu marido. Não estou dizendo que é pecado a esposa trabalhar, de forma nenhuma. No entanto, tem que equilibrar as coisas, para que não fique um negócio
sobrecarregado, né? Sobrecarregado para alguém, ou para o homem, ou para a esposa, ou para as crianças. Essa dinâmica na modernidade é muito complexa. É uma dinâmica muito complexa, mas a gente tem que observar o que é mais relevante. O fato é que está em casa, se a mulher decide, vou ficar em casa com meus filhos, ou cuidando das coisas, isso é um trabalho. E é um trabalho não remunerado, que talvez seja um trabalho muitas vezes ingrato, né? Porque você não vê aquela recompensa no fim do mês. Que é bom o trabalhador, quando chega no fim do mês, ele recebe, aí ele diz, olha que legal, aí dá uma energia ali, né? Vou trabalhar mais. Só que, muitas vezes, a esposa, ela não vê um salário. Não estou dizendo que os maridos têm que pagar as esposas agora, certo? Não é essa a ideia. Mas, de que tem esposas que trabalham e tem esposas que trabalham, né? Trabalham de todo jeito. Só que uma recebe e outra não, né? Então, mas não deixe de ser um trabalho também. E jovens, pensando no trabalho para os jovens, a lógica do que a gente observa é que entre os 20 e 30 anos de idade, jovens têm que trabalhar muito. Essa é a ideia. Esse é o momento de você trabalhar muito, dos 20 aos 30 anos de idade. Por quê? Porque nesse período você ainda não casou de modo geral, né? De modo geral, eu casei com 22, mas nem todo mundo casa com 22. Vai casar com 27, com 28, com 25, às vezes até com 30. Então, esse período, trabalhe muito, e pensando nos jovens. E ao trabalhar muito, não gaste muito, que é a tolice do jovem. É gastar demais, né? Roupa de marca, e não sei, viagem não sei para onde, e coisas sem sentido, né? Não gaste muito, guarde muito, porque dos 20 aos 30, você está trabalhando e ainda está na casa dos seus pais. Então, você pode fazer ali uma reserva para quando você for casar. E aí você pode ter um recurso para comprar um automóvel, até para dar entrada na sua própria casa, quando você for casar. Mas se enquanto jovem, tudo que você recebe, você gasta, aí fica difícil. Dos 30 aos 40, provavelmente você jovem já casou. Aí você vai ter filhos. Dos 30 aos 40, você casa, e segundo alguns estudos da sociologia, da sociedade brasileira, né? Os 40 anos é o ápice da sua vida profissional. Você chega no ápice ali, 40 anos de idade. Você chegou no máximo do que você poderia chegar. Óbvio que isso é uma estatística geral. Tem coisas que variam, certo? Então, você chegou ao ápice ali nos seus 40 anos, e aí você está criando a sua família, cuidando dos seus filhos. Dos 40 para baixo, né? Não é para cima, é para baixo, você vai chegar, se Deus permitir, nos 50, 60, você vai diminuir a sua carga de trabalho, certo? Você vai diminuir paulatinamente, até chegar, por exemplo, nos 50, os 60, para viver de uma maneira mais confortável e tranquila. Deixa de trabalhar? Não. Mas é um trabalho meio que hobby, meio que lazer, é um trabalho ali só. Então, isso é um bom plano de vida, entende? Trabalha muito agora, dos 20 ao 30, mas tem que trabalhar. Infelizmente, na nossa sociedade, muitos jovens não estão querendo trabalhar, né? Nem estudar e nem trabalhar. E isso é um grande problema. Então, nós, pais que temos filhos que estão entrando nessa fase dos 20 anos, então, incentive-o ao trabalho. Isso também pode acontecer na própria casa, de tarefas, trabalhos para os seus filhos. Trabalho como lavar louça, varrer um chão, né? Talvez até lavar um banheiro, né? Dê trabalho, ensine e dê um trabalho. É um trabalho, é sua função. Por quê? Porque você vive aqui nesta casa e você tem que ter um trabalho. Isso não é errado, certo? Isso não é pecado, você colocar o seu filho para ter uma atividade laboral, para contribuir com a sua casa, com a sua família. Ele vai entender que ele tem que fazer as coisas, arrumar o quarto, arrumar o guarda-roupa e coisas nesse sentido. Então,
O trabalho traz satisfação, mesmo com a maldição da queda no pecado, o trabalho ainda traz certa satisfação. Lá em Provérbios 14, verso 23, diz assim: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. É aquela pessoa que diz que vai fazer e nunca faz. Então, não fale, faça, trabalhe, né? Então, tem que trabalhar. Eclesiastes 3:22 diz assim: pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então a lógica é, qual é a sua recompensa? E aqui, o texto de Eclesiastes é um texto da literatura de sabedoria. Os textos da Bíblia, desse gênero, literatura de sabedoria, eles estão enfocando a realidade na terra, não a realidade nos céus. Então, quando ele fala tua recompensa, nossa recompensa é nos céus, a gente sabe disso. Mas ele está falando da perspectiva do homem que vive na terra, ele não está falando do aspecto celestial. A sabedoria, a literatura de sabedoria na Bíblia, tem como propósito ensinar o homem a viver na terra em obediência à palavra de Deus. Esse é o propósito da literatura de sabedoria. Então, quando ele fala isso, não vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa, mostrando que na perspectiva terrena, a recompensa do homem é se alegrar depois de um dia de trabalho. Terminou meu dia de trabalho, terminei meu trabalho hoje, estou feliz, recompensado, por quê? Porque eu trabalhei. É isso que ele está dizendo, isso é uma alegria, né? E é uma grande alegria. Ele não está tratando da alegria de estar na vida eterna com o Senhor, que é a maior alegria, obviamente, mas na terra, o trabalho é uma grande alegria. Então, a gente tem que gostar de trabalhar. Se você não gosta de trabalhar, algo está errado, pode ser um pecado, e você tem que trabalhar isso no seu coração, né? Você tem que trabalhar isso no seu coração. Óbvio que tem trabalhos que são muito duros, muito difíceis, e às vezes a gente não queria. Aí você ora a Deus, tenta mudar, né, o ramo de trabalho. Eu me lembro que tinha um irmão que ele viajava transportando madeira do Pará, né, para Juazeiro do Norte. Ele passava 20 dias fora de casa, era muito tempo, e a filhinha dele tinha acabado de nascer, ele nem viu o nascimento da filha, porque estava viajando. Então, a gente trabalhou tentando mostrar a ele, irmão, vamos tentar mudar esse emprego, vamos ver se você consegue ficar mais aqui, até perto da sua família, e vai ser muito melhor. E ele passou 2 anos para conseguir isso, mas graças a Deus ele conseguiu, deixou de viajar, abriu uma madeireira na cidade, e agora ele que contratava as pessoas para ir viajar, e ele ficava mais com a sua família. Então, foi uma bênção, né, ali para a casa dele. Então, o trabalho traz satisfação. Tem trabalhos difíceis. Então, vamos procurar um trabalho que você se anime, que você goste, que você tenha alegria. O que não pode é não trabalhar. Aí é complicado, né? Todos temos que trabalhar. E dentro de uma família, todo mundo tem que ter um trabalho. Está estudando? Estudar é o seu trabalho. Estudar é um trabalho. Talvez a gente ache que não, né? Mas é um trabalho. E você, muitas vezes, paga para estudar. É um trabalho ingrato, porque você está pagando para estudar, você nem recebe, né? Mas estudar é um trabalho, porque você está ali dedicando o tempo da sua vida e queimando um pouco ali dos seus neurônios. Bem, a riqueza acompanha o justo, e o acompanha para ela, e o caminho para ela é a diligência. E aqui a gente tem que ter muito cuidado com esse ensino sobre riqueza, porque alguns dizem a riqueza é pecado. Não, o amor à riqueza e ao dinheiro é idolatria. Então você não deve amar a riqueza e as coisas dessa terra. Você deve amar o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. E se Deus te deu coisas, amém, tenha sabedoria para usar aquilo, a riqueza que Deus te deu, para a glória de Deus, o que é uma grande responsabilidade, e só você vai saber administrar isso. Por quê? Porque foi Deus que te deu. Mas é importante você entender que a riqueza, para chegar lá, você tem que ter diligência, tem que ter trabalho. E riqueza é uma coisa relativa também, né? Tendo que comer e o que vestir, então você já pode se considerar rico.
E se você tem mais do que isso, graças a Deus, mais ainda. Então, isso é muito relativo, né? Sempre vai ter uma pessoa mais rica que você no planeta Terra, não é verdade? Então, não tem o que é uma riqueza, mas ter coisas é pecado? Não. Mas se essas coisas atrapalham sua vida, pode ser que seja algum tipo de pecado. Provérbios 3, verso 9, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha que interessante. Na verdade, a gente combate constantemente a teologia da prosperidade. Aqui na igreja, a gente combate, porque é errada a teologia da prosperidade. Só o que é a teologia da prosperidade? É a ideia de que Deus, ele vai garantir que você vai ficar rico se você fizer algumas coisas para Deus. Entende? Tipo, se você vender o seu carro e pegar o dinheiro e dar ali para aquela igreja, Deus vai te devolver em dobro. Isso é a teologia da prosperidade. Isso não está na Bíblia. Não é assim que funciona. Deus não barganha com terroristas, né? Deus não faz esse tipo de negócio, né, com os pecadores. A ideia aqui é que se você, com os seus bens, né, com aquilo que Deus lhe deu, com a sua riqueza, você honra ao Senhor, você usa aquilo que você tem para a glória de Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Você vai ter fartura nos seus celeiros, você vai ter vinho nos seus lagares, você vai ter sobejando. Necessariamente não quer dizer que você vai ser a pessoa mais rica do mundo, mas quer dizer que você vai ter algo que sobra. Isso é riqueza. Então, se você tem comida que sobra até, se você tem coisas, só roupas que sobram, que você pode até doar para algumas pessoas, entende? Se você tem eletrodomésticos ou utensílios eletrônicos que você conseguiu um novo e tem um para, se quiser, você pode vender, mas se quiser, eu posso até dar, isso é riqueza. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que é riqueza. Às vezes a gente pensa que ser rico é estar no status, né, do Bill Gates. Aí fica difícil, né? Aí fica complicado. Ou do Warren Buffett, ou outros homens muito ricos do planeta Terra, né? Mas a ideia é que você deve honrar a Deus com seus bens. E isso é relativo também. Como é que você honra a Deus com seus bens? É dando dízimos e ofertas? Também. Ajudando um irmão que necessita? Também. De várias formas que você pode fazer para honrar a Deus com os seus bens. E um detalhe desse versículo é com as primícias. Primícias aqui significa você não dá do que sobra, entende? Você dá ou oferta ou investe, obra missionária, por exemplo, sustentar um missionário, investir na vida de um missionário. Você investe, não é com o que sobra, até porque às vezes nem sobra, independente do que você ganha, na vida do brasileiro muitas vezes não sobra. Então você tem que pegar já do começo da sua renda, né? Caiu o dinheiro aqui no começo do mês, essa parte aqui é para a glória do Senhor, o resto é para o meu sustento e as minhas coisas e da minha família. É isso que ele quer dizer com primícias. Mas também, naquela época, o dinheiro não caía na conta das pessoas, então primícias da renda pode significar também o seu melhor boi, a sua melhor colheita de uva, a uva mais cara, entende? O que você tem de melhor, você oferta para a glória de Deus. Isso não é teologia da prosperidade. Isso você deve fazer, obviamente, de coração sincero, entendendo a teologia por trás disso aqui, que é uma adoração. Mas isso só vai fazer quem trabalha. Por isso que é importante trabalhar. O trabalho ele vem junto com essa questão da riqueza. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Então, o homem inteligente, ele é sábio e ele enriquece, ele recebe a bênção do Senhor. Então, ter coisas não é pecado.
na nossa cultura, infelizmente, existe algo que não é bíblico. É a ideia de que a pessoa rica é má e a pessoa pobre é boa. Isso é errado, existe na nossa cultura do brasileiro. E não é assim que funciona. Na lei de Moisés, havia justiça para o rico e para o pobre. Eles eram julgados da mesma forma, independente de ser rico ou de ser pobre. Então, ter coisas não é pecado, certo? Pecado é não trabalhar. Não trabalhar. E por incrível que pareça, se você trabalha e você não esbanja e sabe guardar, esse recurso vai multiplicar, independente do seu trabalho. Óbvio que demora 10 anos, 20 anos, mas isso vai acontecer. Mas, se você se rende às armadilhas do capitalismo e do mercado, e você trabalha e não usa os juros compostos a seu favor, e gasta para mostrar para as pessoas uma realidade que não existe na sua vida, você vai ficar pobre, entende? Você não vai angariar, juntar, até para você ter uma vida mais tranquila no futuro. Então, tem que observar essas questões que estão ligadas ao trabalho. Aí, Provérbios 22, verso 4, diz assim, o galardão, 22, 4, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, esse galardão é a recompensa da humildade e o temor do Senhor, essa é a grande riqueza que nós devemos buscar na nossa vida. Essa é a riqueza principal, né? A recompensa pela humildade e o temor do Senhor. Mas veja que em outros textos, não é errado você receber a bênção do Senhor de ter coisas. A gente fala riqueza, mas a ideia é ter coisas. Para ter coisas, tem que trabalhar. Não existe outro caminho e trabalhar muito. Outro mandamento, nós estávamos falando de descansar, né? A gente estava dizendo, trabalhe menos, pise no freio, lembram? Hoje é o contrário, a gente está dizendo, trabalhe muito, né? Mas entenda, tem um equilíbrio, tem o tempo de descansar e tem o tempo de trabalhar. O crente ele tem que ter uma vida equilibrada e uma vida que agrada ao Senhor. A riqueza concede prestígio, honra, poder e possibilita amizades e segurança. Nada disso é errado. Nada disso é errado. Você trabalhar e ter condição de estar seguro, você trabalhar e ter condição de ter, né, boas amizades, quando eu digo boas, não é amizade por interesse, não é isso que eu estou dizendo, mas é amizades que vão contribuir com a sua vida, com o seu crescimento, com a da sua família, isso também não é pecado, entende? Então, entenda, não estou dizendo que você vai ser interesseiro, não é isso, mas você tem que observar que quando você trabalha, você vai ter coisas, você vai ter relacionamentos e você vai crescer na sua vida, e isso tudo é muito bom. Isso é uma bênção de Deus, isso é uma bênção do Senhor. Nada disso é errado. A gente lê isso em Provérbios 22, 7. Diz assim, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha que texto, pode ser muito mal interpretado. Ah, pastor, então você está dizendo que o rico tem que dominar sobre o pobre? Não, não é isso. A Bíblia não está justificando o abuso de poder. A Bíblia está dizendo que se você tem condição financeira e você abre uma empresa de fazer vasos de barro, naquela época, por exemplo, você vai ter vários funcionários para você. E você, nesse sentido, domina, governa, emprega vários funcionários ali. É isso que ele está dizendo. Querendo ou não, você tem uma posição de empregar pessoas, e você é o chefe daquelas pessoas. É isso que ele está dizendo, o rico domina sobre o pobre. E o que toma emprestado, ou seja, é aquela pessoa que não trabalhou o que deveria trabalhar e agora está precisando, ela vai ter que pedir emprestado. Ela é servo do que empresta, porque ela não trabalhou como deveria trabalhar. Entende? É pecado eu pedir um recurso emprestado para o irmão quando eu preciso? Não. Mas o melhor é que eu tenha trabalho para que eu não precise pedir emprestado
e até eu tenha condição de ajudar a quem precisa. O judeu, ele sempre pensa dessa forma, é uma bênção poder dar ou emprestar e ajudar alguém. Por que isso é uma bênção? Porque se eu posso ajudar alguém, é porque eu tenho sobrando. E se eu tenho sobrando, foi bênção de Deus na minha vida. Então eu posso auxiliar. É o que nós lemos lá em Efésios, capítulo 4, verso 28, que diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com suas próprias mãos para poder ajudar aquele que tem necessidade. Então essa é a ideia. Se você estava furtando, como é que você para de furtar? Trabalha. E o seu trabalho não é só para o seu mantimento, mas é para ajudar o irmão que tem necessidade. Então veja, eu estava numa situação de necessidade, consegui um trabalho, estou trabalhando, ganhando bem. Aí o meu irmão está precisando, aí o que é que eu digo para ele? Vai trabalhar, vagabundo. É isso que eu digo para ele? Não, eu vou ajudar o meu irmão. Isso é graça, percebe? Isso é graça. A gente ajuda o irmão que precisa, óbvio, mas o melhor é que todos tenhamos trabalho para poder nos sustentar, né? Essa é a ideia, e não precisemos pedir emprestado. Então veja que esse versículo ele está dizendo, não que o rico deve oprimir o pobre, não é isso, não que é humilhante você pedir emprestado, não é isso que o versículo está dizendo, mas o que ele diz é melhor você ter a condição de que ajuda aqueles que necessitam, é melhor você ser o chefe que está empregando aquelas pessoas, essa é a ideia. É melhor você não precisar pedir emprestado, é melhor você trabalhar e se manter, essa é a ideia. Olha Provérbios 14, 20, o pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos, né? Parece até que, né, o texto bíblico está contra os pobres, né? Mas não, tem muitos textos na Bíblia, às vezes a dificuldade é que você pega alguns versículos e não lê todos, né? Mas você vai, a partir de hoje, observar na sua leitura bíblica quantos textos da Bíblia Deus ajuda o necessitado. São muitos, mas aqui é mostrando, o pobre é odiado até dos vizinhos. Por quê? Porque ele não tem como ajudar e ele só está pedindo emprestado. Você ajudar um irmão uma vez, ok. 2 vezes, ok. 10 vezes? Irmão, vamos trabalhar. Mas eu não gosto do trabalho A, nem do trabalho C, nem do trabalho B. A gente tem que trabalhar no que tem. Não é verdade? Se eu estou precisando, eu tenho que trabalhar naquilo que está à minha disposição. Depois, eu posso até procurar um trabalho melhor, né? Eu passei, acho que 2, 3 anos dando aula de português, Fundamental 2 até ensino médio. Aí você diz, e você gostou? Não gostei muito, não. Dar aula é muito complicado, principalmente para pré-adolescente e adolescente. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas tentei fazer com todo carinho, com todo amor. Mas no momento que eu passei no concurso da universidade, eu deixei o trabalho, né, na escola e no colégio. Por quê? Porque era mais simples, né, dar aula para adultos. Mas era o que eu tinha, né, eu precisava, então eu trabalhei. Assim tem que ser na vida da gente. Então, se você precisa de um trabalho, esse trabalho chegou até você, e você diz, não, isso aqui eu não gosto, não, isso aqui eu não quero, não é o meu perfil, é complexo, você tem que entender, a necessidade está aqui. Eu, às vezes, vou ter que trabalhar numa coisa que eu não gosto, para poder ter o sustento. Depois eu posso migrar para uma coisa que eu gosto. O ideal é que todo mundo trabalhe no que gosta, né? E no que está satisfeito, e no que dá uma boa renda para você. Esse é o ideal, mas não vivemos o mundo ideal. Então, essa é a lógica de Provérbios 14, 20. Mas o rico tem muitos amigos, né? Não é porque a turma é amiga do rico por interesse, não é o princípio aqui. Mas a ideia é que a pessoa que tem condições, ela ajuda um, né? Ela ajuda outro, automaticamente, aí tem muitas pessoas que vão estar ligados a ela, né? Essa é a ideia. Provérbios 10, 15. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Esse versículo é para isso, é para ensinar, não queira viver em necessidade. O que é que você tem que fazer? Trabalhe. Essa é a ideia. Esse é o princípio.
Você sabe que o livro de Provérbios foi escrito para os jovens, não é isso? Você sabe disso. O livro de Provérbios foi escrito para os jovens. É um manual para o jovem, naquela época, aprender a viver no temor do Senhor, ou seja, aprender a obedecer a Deus na sua juventude. E é isso que ele está dizendo. Olha, trabalhe, não queira viver em necessidade. Trabalhe, e trabalhe muito. E Provérbios 13, verso 8. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas o pobre não ocorre ameaça. Então, a ideia é que aquela pessoa que não trabalhou e não tem recursos, ela não tem como sobreviver, né? Não tem, se alguém levá-la, não tem resgate para ela, porque não tem condição. Mas com as suas riquezas se resgata o homem, ou seja, se você resgata uma pessoa que tem condição, se uma pessoa que tem condição ela é raptada, sequestrada, até numa guerra, tem como você pagar o resgate para ela, ela vai ter esse valor. Não entendam esses versículos como um discurso de ódio ao pobre, não é esse o objetivo. Todos esses versículos é para orientar o jovem a não querer passar necessidade. É para dizer para o jovem, trabalhe. Como a gente disse no início, dos 20 aos 30, trabalhe muito. Dos 30 aos 40, você estabiliza. Dos 40 para baixo, né, que a gente vai descendo a ladeira, né, eu acho, ou é dos 50, não sei. Aí você tenta já moderar o seu ritmo de trabalho. Mas não entendam que a Bíblia está indo, o pastor está indo contra os pobres e a favor dos ricos. Não é esse o objetivo. O objetivo é trabalhe, para você ter uma condição digna de vida. E riqueza é relativo. Riqueza é relativo. Você pode ser rico com o que você tem, porque você tem sobrando. Isso já é riqueza, né? A riqueza traz responsabilidade de sustentar os seus e ajudar o necessitado. Provérbios 30, 24 diz: há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Então veja que é uma responsabilidade aqui da formiga, né, de preparar o seu sustento, mesmo no momento difícil, no verão. Na verdade, o inverno é um momento difícil, no verão ela está trabalhando para passar o momento difícil. O princípio é, você trabalha e guarda parte da sua renda, guarda, para quando chegar o momento difícil, você tem ali uma reserva. Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente pode se organizar. Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde, os olhos será acumulado de maldições. Então perceba, você trabalhou, você juntou, você tem uma vida tranquila. Lembre-se dos pobres. Só que aqui, veja o equilíbrio do texto, né? Uma hora, procure o trabalho, procure a riqueza. Outra hora, lembre-se dos pobres. Então, há um equilíbrio na Escritura. E entenda que Israel era o povo de Deus. E lembrar do pobre não era do pobre egípcio, não era do pobre etíope, era do pobre israelita. Isso é muito importante a gente ter na mente. Na igreja não é diferente, né? Quando você pega esse texto, ou pega Efésios 4, 28, que já estudamos aqui, para ajudar o irmão que precisa, primeiro aqueles que são da família da fé, primeiro ajudamos uns aos outros, e depois podemos ajudar até outras pessoas que ainda não creram em Jesus, mas temos que ter muito cuidado para ajudar a pessoa certa. E Provérbios 31, 20, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Então, você trabalha para você ter uma vida tranquila e ter com que ajudar o necessitado. Isso é riqueza, isso é riqueza. Eu creio que todos nós aqui somos ricos, né, dentro da perspectiva da Escritura, porque temos comida, temos moradia, temos roupa, então isso já é uma bênção. Às vezes a gente pauta a riqueza por outros padrões modernos, e necessariamente não quer dizer que eles estão corretos.
Ainda, os profetas, eles falaram duramente contra o espírito materialista e egoísta das riquezas, especialmente quando se acumulavam bens fundiários, né? Um rei, ele não podia comprar muitas terras ou ter muitas terras. Era proibido o rei de Israel fazer isso, mas alguns fizeram, e os profetas foram contra. Ou quando havia desapropriação forçada de terra, subornos, medidas comerciais injustas e roubos de dízimos. Os profetas foram contra todas estas práticas. Então a gente entende que é bom trabalhar para ter as coisas. No entanto, nós temos que ter cuidado, porque ter coisas gera poder. E o poder corrompe a nossa mente e o nosso coração. Então nós devemos ter muito cuidado ao ter coisas ou ao ter posições, porque isso corrompe a mente e o coração. Você sabe da história de que a igreja romana, ela se corrompeu exatamente por causa do poder, não é isso? O imperador Constantino entendeu que era cristão e baixou um decreto de que todo o Império Romano agora era cristão. Então, por conta disso, a igreja de Roma se tornou a igreja mais importante, e o pastor, o bispo da igreja de Roma, ele se tornou um homem muito importante, e os seus sucessores, eles foram se corrompendo por causa do poder, né? Daí esse bispo foi chamado bispo monárquico, era um bispo rei, que é o que a gente conhece hoje como Papa, certo? Então, e a igreja se corrompeu, por quê? Porque tinha o poder, né? A bênção do imperador, o imperador agora era membro daquela igreja. Qual outra igreja no mundo? O imperador, o dono do mundo, estava naquela igreja. As pessoas começaram a ir para aquela igreja, por quê? Todo mundo queria bajular o imperador. E aí, irmãos, cabe a nós ter um entendimento. Imagine que um prefeito desta cidade, o governador, um dia se converta e venha para cá. O que é que nós devemos fazer? Tratá-lo como qualquer outro crente, sem bajulação, sem estardalhaço, sem uau, eita, olha agora, o prefeito é membro da igreja. Não, ele vai ser como qualquer outro membro. E vai ser difícil fazer isso? Talvez para alguns seja difícil, mas é o que nós devemos fazer. Ele é um irmão e a igreja tem que continuar, tem que redobrar a atenção para não se corromper como a igreja de Roma se corrompeu naquela época, porque guardando as devidas proporções, é a mesma história, não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do poder e da riqueza. Lembra, você trabalha para ter as coisas, você trabalha para ter riquezas, certo? Mas você também tem que ter cuidado, porque quando estas riquezas vêm, você não pode perder a noção de quem você é, um servo do Senhor Jesus Cristo. Isaías 5:8 diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Isaías está criticando o rei, porque o rei está tomando a terra de todo mundo, se tornando um grande latifundiário. Isso é proibido pela lei de Moisés, não pode. Miqueias, capítulo 2, verso 1, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Então veja, a pessoa maquina o mal na cama, e quando amanhece o dia, vou fazer o mal. Por quê? Porque eu posso. O poder está nas minhas. Isso é horrível. E aqui é Miqueias, que viveu na época de Isaías, repreendendo a nobreza da nação de Israel, porque estavam maltratando órfãos, viúvas, os menos favorecidos, com leis injustas, com corrupção e com tantas coisas mais. Isso é um texto contra a política daquela época no reino de Judá, melhor dizendo. E o verso 2, Miqueias 2, verso 2, se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então o rei estava tomando a propriedade do povo. É errado. A casa é daquele homem que trabalhou e comprou aquela casa.
Como é que você chega, rei de Judá, e toma a casa dele? Não pode. Percebe? É um tipo de furto. E o rei estava furtando ao tomar a propriedade de alguém. Se você trabalhou e comprou, é seu, ninguém deve tomar. Você trabalhou e comprou legitimamente. Ninguém pode tomar de você. Ezequiel 45:9. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão, praticai juízo e justiça, tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Estavam desapropriando terras e residências do povo de Israel. Então, vários textos falam dos profetas combatendo aqui esse erro. E para encerrarmos hoje, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6. E aqui é um exemplo interessantíssimo, já no contexto da igreja, no Novo Testamento, de um grupo de irmãos que entendeu errado uma doutrina, a doutrina da volta de Cristo, foram os Tessalonicenses, e eles achavam que Jesus ia voltar logo. E, na verdade, Paulo também achava, e naquela época os cristãos achavam que Jesus ia voltar logo mesmo. Só que os Tessalonicenses disseram: para que trabalhar se Jesus vai voltar logo? Não, vamos descansar e esperar. E deixaram de trabalhar. Consequentemente, não tinham renda. Consequentemente, passaram necessidade. Consequentemente, não tinham dinheiro nem para oferta missionária. Aí, olha o que Paulo diz, 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, isso é muito sério, né? Porque é em nome de Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Aí quando você lê esse versículo, você diz: quem eram esses irmãos que andavam desordenadamente? Era um adúltero? Era um beberrão? Né? Era um bandido? Você pensou logo nisso. Verso 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Aí Paulo está dando pista, por que esses irmãos são desordenados. Paulo está dizendo: olha, nós como apóstolos e missionários, temos o direito de ser mantidos pelas igrejas, mas para dar exemplo para vocês, nós trabalhamos, e com muita fadiga. Por que fadiga? Porque eles tinham que fazer as tendas, vender as tendas, e ainda pregar o evangelho. Aí tinha o tempo de ser apedrejado e de ser preso, que fazia parte do pregar o evangelho, e aí depois se recuperava, ia fazer tenda, para vender tenda, ia plantar igreja. Ele trabalhava talvez quase 24 horas por dia. Era a vida do apóstolo Paulo. E ele diz: é com muita fadiga, eu tenho o direito de ser sustentado, mas eu faço isso para dar exemplo, para que vocês nos imitem. Verso 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, se você não trabalha, você não tem o direito de comer dentro daquela casa. Percebe como isso é sério? O problema dos irmãos que andam desordenadamente são os irmãos que não querem trabalhar para sustentar suas casas. Isso é muito sério, muito complicado. Verso 11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, aqui ele diz claramente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. É óbvio, você não está trabalhando, o que você vai fazer? Vai na casa do povo conversar bobagem, né? Vai falar fofoca, porque você tem tempo sobrando, você não está trabalhando. E aí começa a falar besteira por aí. Então esse texto é muito significativo, porque nós não colocamos na nossa mente, na nossa cultura até, não pensa assim: não trabalhar é uma desordem. Não. A turma alguns acham até comum não trabalhar. Não estou trabalhando, é normal, acontece, tal. Comum. Não é comum, é uma desordem. É andar desordenado. Não é do crente.
É um fato, não é do crente no Senhor Jesus Cristo, né? Se você é crente, você tem que trabalhar, né? Que Deus queira que tenhamos bons trabalhos, né? Trabalhos, obviamente, que tenhamos uma boa renda e até trabalhemos menos para ter tempo para servir ao Senhor, né? Esse é o pedido de oração por todos nós. Mas o fato é que nós temos que trabalhar para poder servir bem ao Senhor. Então, andar desordenado é aquele que não trabalha. A preguiça é um inimigo daquele que quer trabalhar. Para os jovens de 20 a 30 anos, trabalhe muito, muito. Não é pouco não, porque é o período em que você vai construir a base da sua vida. Dos 30 para cima, você já vai estar casando, aí você vai chegar no ápice da sua vida, e depois, no ápice da sua vida de trabalho, né? E dos 40 para cima ou para baixo, você vai estar vivendo uma vida um pouco mais tranquila. O trabalho é uma bênção, está debaixo do mandamento, não furtarás. Para que não precisemos furtar ou passar necessidades, todos nós temos que trabalhar, e trabalhar é bom, não podemos tirar isso, né, da nossa vida. Temos que incentivar os jovens ao trabalho, e até na aposentadoria, sei que sempre estaremos, de uma forma ou de outra, trabalhando também. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor nos ajude, nos abençoe a termos essa consciência maravilhosa que vem da Escritura. Te louvamos, ó Deus, pela bênção de hoje, de podermos estudar um pouco mais sobre este 8º mandamento, na sua implicação, que é o trabalho. Ajuda, Senhor, para que sejamos crentes que trabalham. Ajuda, ó Deus, que tenhamos todos aqui bons trabalhos, bons empregos, boas remunerações, porque certamente isso não é pecado. E ajuda-nos, ó Deus, a não nos deixar dominar pelas riquezas, para que sejamos sóbrios, para que saibamos controlar os apetites e para que tenhamos sempre com que ajudar aquele irmão que precisa. Tudo isso eu te peço por todos nós e para a glória do teu nome, e oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, um bom almoço e até a noite às 18h30.